Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã que se inicia, eu te louvo, te engrandeço e te exalto por mais um dia que o Senhor nos concedeu viver. Obrigado, Pai, pelo fôlego de vida, pela tua fidelidade que se renova a cada amanhecer. Que este seja um dia de bênçãos, de paz, de direção e da tua presença constante em nossa caminhada. Neste momento de oração, Senhor, consagramos este novo dia diante do teu altar. Que cada passo dado hoje seja guiado pelo teu Espírito Santo. Que nenhuma armadilha do inimigo nos alcance, pois confiamos que estamos escondidos sob tuas asas. A tua palavra nos garante em Salmos capítulo 91, versículo 4, que ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Pai, que neste dia possamos ouvir a tua voz. Que não sejamos guiados pelos nossos sentimentos, mas pela tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Como diz em Provérbios capítulo 13, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Colocamos diante de ti as nossas decisões, as nossas atividades, os nossos relacionamentos e até mesmo os nossos desafios. Que tudo seja conduzido pelas tuas mãos poderosas. Dá-nos sabedoria para escolher o caminho certo, discernimento para evitar ciladas e fé para prosseguir, mesmo quando as circunstâncias forem difíceis. Senhor, guarda nossa mente de pensamentos negativos, afasta de nós toda ansiedade, preocupação e medo. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que o nosso dia seja marcado por encontros divinos, portas abertas, livramentos pela manifestação do teu amor em cada detalhe. Abençoa a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos sonhos e os nossos planos. Tudo está em tuas mãos. E para aqueles que acordaram sem forças, tristes ou sem esperança, que o Senhor renove agora suas forças. Como está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai, toma este dia nas tuas mãos e faz com que tudo coopere para o nosso bem. Em nome de Jesus, oramos e confiamos. Amém. Quem crê no poder da oração, deixe seu amém nos comentários e compartilhe essa palavra com alguém que precisa começar o dia com fé. Pai amado e Deus de toda provisão, neste momento nos colocamos em Tua presença para orar por prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Reconhecemos que tudo que temos vem de Ti e que sem o Senhor nada somos. Tu és o Deus que abre portas onde não há portas, que faz o impossível acontecer e que supre cada uma de nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Senhor, sabemos que a verdadeira prosperidade começa no coração. Por isso, te pedimos, limpa o nosso interior de toda avareza, egoísmo ou ambição desmedida. Ensina-nos a confiar na Tua provisão e a viver contentes em toda e qualquer situação, como escreveu o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Mas também cremos, ó Deus, que Tu és poderoso para nos abençoar abundantemente. Como diz em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Que assim seja em nossa vida, Pai. Que o Senhor abençoe os nossos projetos, nosso trabalho, nossas finanças e nos ensine a ser mordomos fiéis daquilo que colocas em nossas mãos. Que as portas do céu se abram sobre nós. Que haja fartura onde hoje há escassez. Que o Senhor nos capacite para gerar recursos de maneira honesta, digna e abençoada. Que possamos ser como José no Egito, que prosperou mesmo em terra estranha, porque a Tua mão estava sobre ele. Pai, repreendemos, em nome de Jesus, todo espírito de miséria, dívidas, estagnação e prejuízo. Que tudo que estiver impedindo o Teu fluir em nossa vida financeira caia por terra. Tira do nosso caminho tudo que atrasa o avanço, tudo que bloqueia a colheita, tudo que não vem de Ti.
Dá-nos sabedoria para administrar bem cada centavo, para semear com generosidade e colher com gratidão. A tua palavra nos ensina em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Mas digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Que possamos ser generosos em toda boa obra. Que a prosperidade que vem do alto invada nossa casa, nossa família, nosso ministério e nossa vida pessoal. Que a bênção do Senhor nos enriqueça e não nos traga dores, conforme está escrito em Provérbios capítulo 10, versículo 22. E acima de tudo, Senhor, que jamais deixemos de buscar primeiro o teu reino. Como disse Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Confiamos em ti, ó Deus. Que esta oração suba como incenso suave ao teu trono, e que a tua provisão sobrenatural se manifeste sobre nós. Em nome de Jesus, oramos e cremos. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento sagrado nos curvamos diante de ti, reconhecendo que tu és o Deus que sara todas as enfermidades. Declaramos com fé que tu és Jeová Afá, o Senhor que cura, o médico dos médicos, aquele que tem poder sobre todo o mal, toda dor e toda enfermidade. Pai, muitos que agora oram comigo estão enfrentando lutas em sua saúde, dores físicas, enfermidades no corpo, diagnósticos médicos difíceis, cansaço na alma, feridas emocionais que ninguém vê, mas que sangram no silêncio da alma. Por isso clamamos a ti, ó Deus. Vem com teu bálsamo de cura, com tua mão poderosa e restaura cada célula, cada osso, cada órgão, cada pensamento. Está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 26, eu sou o Senhor que te sara. Confiamos nessa promessa, Senhor. Assim como o Senhor curou os leprosos, o paralítico, o cego de nascença e tantos outros, pedimos que venha hoje ao nosso encontro e opere milagres também em nossos dias. Cremos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A tua palavra nos afirma em Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tomamos posse dessa verdade. Senhor, pela tua dor, nós recebemos cura. Pela tua cruz, nós encontramos restauração. Senhor, visita agora os hospitais, os quartos silenciosos, as UTIs, as casas onde a dor tem feito morada. Que teu Espírito Santo visite aqueles que estão entubados, internados, desenganados pela medicina. Que um sopro do teu poder desça sobre eles agora. Que o teu nome seja glorificado por meio de curas sobrenaturais. Pai, também pedimos por cura emocional. Muitas pessoas carregam traumas, mágoas, feridas do passado, rejeições, abusos e perdas que ainda não cicatrizaram. Cura o coração que foi quebrado, restaura a alma cansada, enxuga as lágrimas da solidão e traz paz onde houve guerra interior. Pedimos também por cura espiritual. Restaura vidas que se afastaram de ti, corações que perderam a fé, pessoas que foram feridas até dentro das igrejas, e que hoje têm dificuldade de confiar novamente. Renova a chama da fé, restaura a esperança e reconstrói aquilo que o inimigo tentou destruir. Jesus, assim como disseste ao cego Bartimeu em Marcos capítulo 10, versículo 52, vai, a tua fé te salvou. Diz também hoje a cada um de nós, a tua fé te curou. Nós cremos, Senhor, e recebemos tua cura. Seja sobre nós a tua paz, e que o nosso corpo, mente e espírito sejam tocados pela unção do céu. Declaramos saúde plena, vida abundante e testemunhos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nos colocamos em oração diante do teu altar com corações humildes, reconhecendo que só o Senhor tem o poder de quebrar cadeias, desfazer laços e libertar vidas das garras do inimigo. Tu és o nosso libertador, o Deus que quebra grilhões e desfaz todas as obras das trevas. Pai, sabemos que muitos que estão orando agora enfrentam batalhas espirituais ocultas. Pessoas presas em vícios, dominadas pela ansiedade, oprimidas pelo medo, paralisadas pela culpa, pelas palavras de maldição que ouviram desde a infância. Outras, Senhor, sentem que algo as impede de avançar, como se estivessem presas em ciclos repetitivos de dor, fracasso e sofrimento. Mas hoje, Pai, clamamos pelo teu livramento. Em nome de Jesus,
Venha com teu poder e traz libertação. Está escrito em João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Declaramos essa verdade agora sobre cada vida que ora conosco. Onde havia escuridão, que entre a luz. Onde havia opressão, que haja libertação. Onde o inimigo havia lançado cadeias, nós declaramos: sejam quebradas em nome de Jesus. Senhor, liberta os que estão cativos por pensamentos de morte, por sentimentos de inferioridade, por traumas do passado, por relacionamentos abusivos, por palavras que machucaram e deixaram marcas profundas. Liberta também aqueles que vivem sob vícios, das drogas, da bebida, da pornografia, da mentira, do orgulho, da compulsão. Tu tens poder para restaurar e fazer tudo novo, Senhor. Assim como o Senhor libertou Paulo e Silas da prisão em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 26, envia hoje teu terremoto espiritual sobre as prisões invisíveis que tentam aprisionar teus filhos. Que as portas se abram, que as correntes caiam por terra e que uma nova história se inicie a partir desta oração. Pai, nós também te pedimos, repreende toda obra maligna lançada contra os teus filhos, toda maldição hereditária, toda influência demoníaca, toda palavra de maldição lançada sobre famílias, finanças, saúde ou espiritualidade, que seja quebrada agora pelo sangue de Jesus. Revestidos pela armadura de Deus, conforme Efésios capítulo 6, versículo 11, tomamos posse da vitória sobre as forças do mal. Declaramos que nenhuma arma forjada prosperará contra nós, como está em Isaías capítulo 54 e versículo 17. Senhor, unge os ouvidos espirituais daqueles que oram, para que possam ouvir tua voz e não mais as vozes do inimigo. Unge os olhos espirituais, para que enxerguem o caminho da liberdade. Unge o coração, para que recebam nova identidade em ti. Que todo o espírito de confusão, medo, opressão, depressão e desânimo seja lançado fora, em nome de Jesus. Hoje é dia de libertação, é dia de recomeço, é dia de vitória. Onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 17. E nós cremos que o teu Espírito está aqui. Obrigado, Pai, porque a verdadeira libertação só vem de ti. A ti damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor, porque o teu poder não tem limites. Em nome de Jesus. Amém. Altíssimo Deus, nosso refúgio e fortaleza, nesta hora santa nos colocamos diante da tua presença para clamar pela tua proteção. Senhor, o mundo em que vivemos é cheio de perigos visíveis e invisíveis, mas confiamos em ti, que és o nosso escudo e o nosso abrigo seguro. Como está escrito no Salmo capítulo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E é neste lugar de descanso, de abrigo espiritual, que nós nos posicionamos hoje. Pedimos que a tua mão poderosa nos cubra, que o teu sangue precioso nos guarde e que os teus anjos acampem ao nosso redor. Senhor, protege a nossa entrada e a nossa saída, como prometeste em Deuteronômio capítulo 28 e versículo 6. Que cada passo que dermos seja guiado pelo teu Espírito. Livra-nos dos acidentes, das armadilhas do inimigo, da violência, dos assaltos, das palavras de maldição lançadas contra nós. Blinda nossa mente, nosso corpo, nosso espírito e o nosso lar. Colocamos sob teu cuidado cada pessoa da nossa família. Que as crianças sejam guardadas nas escolas, que os jovens sejam protegidos das más companhias dos caminhos tortuosos, que os adultos sejam guardados em suas rotinas, batalhas diárias. Senhor, sela a nossa casa com teu sangue, como foi feito nas portas do povo hebreu na noite da libertação, conforme está em Êxodo capítulo 12, versículo 23. Pai, sabemos que o inimigo anda ao nosso redor como leão, tentando nos devorar, como está em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 8. Mas nós não tememos, porque o Senhor está conosco. Que toda seta inflamada do maligno seja apagada, todo plano oculto seja frustrado, toda cilada seja desfeita. Que toda palavra contrária seja cancelada em nome de Jesus. Oramos também contra os ataques espirituais durante a noite, pesadelos, opressões, insônia, medo do escuro, sensações de peso, ruídos e presenças que não vêm de Deus. Senhor, santifica os nossos quartos, guarda o nosso sono, coloca o teu anjo ao lado da nossa cama
e nos permita repousar em paz, sabendo que o Senhor vigia por nós. Revestidos pela armadura de Deus, conforme Efésios capítulo 6, declaramos que estamos de pé, firmes contra as forças das trevas. Nosso cinto é a verdade, nossa couraça é a justiça, nossos pés estão calçados com o evangelho da paz, nosso escudo é a fé, nosso capacete é a salvação, e nossa espada é a tua palavra viva. Senhor, cerca-nos com muralhas de fogo. Toma o volante do nosso carro, dirige nossos caminhos, guarda-nos dos perigos da estrada. Livra-nos de emboscadas, de diagnósticos errados, de decisões precipitadas, de assaltos, de obras de inveja, olho gordo e toda forma de opressão espiritual. Sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Sabemos que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. Como diz o Salmo capítulo 23, versículo 4, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Te agradecemos, Pai, porque confiamos que o Senhor nos guarda como a menina dos teus olhos, nos esconde à sombra das tuas asas e nos livra do mal todos os dias. Louvado seja o teu nome, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se você confia que Deus é o teu protetor e refúgio em tempos difíceis, escreva nos comentários: debaixo das asas do Altíssimo eu estou seguro. E compartilhe essa oração com alguém que você ama. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu elevo meu coração em gratidão diante da tua presença. Quero te agradecer não apenas pelas vitórias, mas também pelos processos. Não apenas pelos dias ensolarados, mas também pelas noites de choro que me ensinaram a confiar mais em ti. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não entendo os teus caminhos, posso confiar no teu coração. Tua palavra me lembra em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei, meu Pai, que mesmo aquilo que hoje parece dor, amanhã será testemunho. Agradeço pela vida, pelo ar que expiro, pela força que me sustenta. Agradeço por cada amanhecer que me mostra que tua misericórdia se renova a cada dia, como diz Lamentações capítulo 13, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Obrigado pelo pão na mesa, pelo teto sobre a minha cabeça, pelas vestes que me cobrem, pelas bênçãos visíveis e invisíveis. Senhor, quantas vezes me livraste de perigos que nem percebi? Quantas vezes o inimigo tentou me tocar, e a tua mão me cobriu? Te agradeço também pelas portas abertas e até pelas que se fecharam, pois sei que cada não que recebi foi teu cuidado me direcionando para o melhor. Te agradeço pela tua fidelidade, mesmo quando fui infiel. Porque, como diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Senhor, obrigado por me amar com amor eterno. Um amor que não depende do que eu faço, mas de quem tu és. Um amor que perdoa, restaura e transforma. Um amor que me alcançou quando eu estava perdido e me deu um novo nome, uma nova história. Agradeço por Jesus, o teu Filho amado, que entregou a vida por mim naquela cruz. Obrigado pelo sangue que foi derramado, que me dá acesso direto ao teu trono, que purifica os meus pecados e me dá a esperança de vida eterna. Pai, se eu tivesse 1000 línguas, ainda seria pouco para te agradecer por tudo que tens feito. Por isso, com a que tenho, eu te louvo. Louvo o teu nome, reconheço a tua grandeza, declaro que tu és bom em todo o tempo. Ensina-me, Senhor, a ter um coração grato em todas as estações da vida. Que a minha adoração não dependa das circunstâncias, mas que seja constante como o teu amor por mim. Como disse o salmista no Salmo capítulo 34, versículo 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, pela salvação, pela presença do teu Espírito, pelas promessas que se cumprem no tempo certo. Eu te dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento coloco diante de ti a minha casa, a minha família, os meus entes queridos. Tu és o Deus que criou a família, que estabeleceu o lar como um lugar de comunhão, de amor, de unidade e de propósito. Por isso, venho clamar pela tua restauração sobre cada membro da minha família. Senhor,
Entra com a tua paz onde há brigas. Entra com a tua reconciliação onde há separação. Entra com a tua cura onde há mágoas profundas. Quantas famílias estão sendo destruídas por palavras duras, por falta de diálogo, por orgulho, por vícios, por traições e feridas que se acumulam. Mas eu creio no teu poder para restaurar o que foi quebrado. A tua palavra diz em Josué capítulo 24, versículo 15: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é isso que eu declaro nesta oração, que a minha casa será um lugar onde teu nome será exaltado, onde teu Espírito habitará, onde teu amor reinará. Senhor, visita agora cada coração ferido dentro do meu lar. Toca o coração daquele filho que se afastou, daquele cônjuge que esfriou na fé, daquele parente que carrega rancor. Derrama o teu óleo de cura, restaura os laços que foram rompidos. Assim como fizeste com o filho pródigo, traze de volta aqueles que se perderam, e que haja festa no céu e júbilo na terra por cada reconciliação. Deus, restaura os casamentos. Que o amor volte a florescer, que o respeito e o companheirismo voltem a ocupar o lugar da indiferença. Que maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja, como diz Efésios capítulo 5 e versículo 25. E que esposas sejam sábias e edificadoras, como está em Provérbios capítulo 14 e versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Levanta pais presentes, amorosos, mães intercessoras e vigilantes. Que os filhos sejam obedientes e honrem seus pais, para que se cumpram os dias de bênção prometidos em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Senhor, que haja perdão onde há ressentimento. Que o teu Espírito Santo quebre o silêncio e abra espaço para o diálogo. Que o lar não seja um campo de guerra, mas um altar de adoração. Que onde o inimigo tentou semear divisão, tu plantes comunhão. Não importa quanto tempo a família esteja ferida, pois sei que o teu poder é maior. O Senhor pode transformar corações de pedra em corações de carne. Pode transformar o pranto em dança, a distância em abraço, o silêncio em palavras de amor. Senhor, eu te apresento cada lar que ouve esta oração. Visita com a tua presença. Onde houver uma mãe chorando, um pai cansado, um filho revoltado, entra com a tua mão forte e faz o milagre da restauração. Assim como o Senhor restaurou a sorte de Jó e lhe deu o dobro de tudo que tinha, restaura também as famílias que clamam com fé. Que o teu nome seja glorificado em cada testemunho que será gerado a partir desta oração. Em nome de Jesus, eu oro e declaro: a minha casa será restaurada. A minha família viverá o propósito de Deus. E nenhum plano do inimigo prevalecerá. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, em meio às tempestades da vida, eu elevo a minha voz em oração para te buscar com toda a minha alma. Em ti, ó Deus, deposita minha confiança, porque sei que mesmo quando tudo parece incerto, o Senhor continua no controle de todas as coisas. Pai, tantas vezes nos sentimos abatidos, cercados por dúvidas, cercados pelo medo do amanhã, mas a tua palavra me lembra que não estou sozinho. Em Salmos capítulo 42, versículo 11, está escrito: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Nesta hora, eu coloco toda a minha esperança em Ti. Senhor, ainda que as portas se fechem, ainda que os diagnósticos sejam ruins, ainda que os ventos soprem contrários, eu não vou me desesperar, porque minha esperança está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Senhor, ensina-me a confiar em Ti mesmo quando não entendo o que está acontecendo. Que eu não me apoie no meu próprio entendimento, como está escrito em Provérbios capítulo 13, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Que a minha fé cresça mesmo nas provações, que a minha alma cante mesmo em meio à dor, e que eu jamais me esqueça de que Tu és um Deus fiel, que nunca falha. O Senhor já esteve comigo no passado, está comigo agora e continuará comigo em cada novo amanhecer. Meu Pai, ajuda-me a descansar em Tuas promessas. Sei que muitas vezes quero ver resultados imediatos, mas o Senhor trabalha no tempo certo e esse tempo é sempre perfeito. Dá-me paciência para esperar e fé para não duvidar. Como diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso, mesmo quando não entendo, eu te louvo. Mesmo quando tudo parece parado, eu confio. Renova as forças daqueles que estão cansados.
levanta os que caíram. Reacende a chama da esperança nos corações que foram feridos pelas circunstâncias. Que cada pessoa que ora comigo agora sinta a tua presença envolvendo, acalmando e fortalecendo. Senhor, não permita que desistamos. Não deixe que a dor apague os sonhos que o Senhor mesmo plantou em nossos corações. Que tenhamos os olhos fixos em Ti, a nossa esperança viva, como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Deus, mesmo que os dias sejam escuros, eu creio que o sol voltará a brilhar. Mesmo que os recursos faltem, eu creio que o Teu socorro vem. Mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, eu creio que o Senhor está trabalhando nos bastidores. Eu te agradeço, Senhor, por renovar hoje a minha esperança e fortalecer a minha confiança em Ti. Que nunca me falte fé, que nunca me falte coragem, e que eu possa declarar com ousadia: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei, como está em Salmos capítulo 27, versículo 1. Em nome de Jesus, eu oro e confio. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, venho agora diante da Tua presença com o coração cheio de fé, clamando por milagres. Tu és o Deus do impossível, aquele que age além da lógica, além da ciência, além da força humana. Quando tudo parece perdido, o Senhor se levanta com poder e realiza o extraordinário. Ó Deus Todo-Poderoso, nós cremos em milagres porque cremos em Ti. Sabemos que ainda hoje Tu operas maravilhas. Assim como abriste o mar diante de Moisés, assim como ressuscitaste Lázaro, assim como curaste os cegos e libertaste os cativos, nós cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Tua palavra, Senhor, nos enche de esperança. Em Lucas capítulo 1 e versículo 37 está escrito: porque para Deus nada é impossível. E é com base nessa verdade que eu oro agora, com fé, crendo que onde houver uma necessidade, ali também haverá uma manifestação da Tua glória. Senhor, entra com Teu agir nos lares que enfrentam crises, nos casamentos em perigo, nas finanças que se esgotaram, nos diagnósticos impossíveis, nas sentenças da justiça, nos corações que perderam a paz. Age com Teu braço forte, Senhor, e mostra que ainda hoje Teu nome é Jeová-Jiré, o Deus que provê. Pai, se for necessário, abre caminhos onde não há. Cria oportunidades onde não existe esperança. Traz cura onde os médicos já desistiram. Envia resposta onde só existe silêncio. Realiza aquilo que nenhum homem pode fazer. Que o sobrenatural do Senhor alcance vidas neste momento. Como está escrito em João capítulo 11, versículo 40, disse-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus. Sim, Senhor, nós cremos. E por isso oramos com ousadia, confiando que o Teu poder vai se manifestar de forma surpreendente. Que cada pessoa que ouve esta oração receba agora um renovo em sua fé. Que toda incredulidade seja lançada fora. Que as cadeias do medo se rompam. Que o Teu Espírito Santo mova os céus em favor dos que estão clamando com o coração quebrantado. Senhor, nós Te pedimos sinais, prodígios e maravilhas. Que portas se abram ainda nesta semana. Que testemunhos se levantem como prova viva de que o Senhor respondeu. Que vidas sejam tocadas, curadas, libertas, transformadas pela Tua mão. Em Atos capítulo 4, versículo 30, os Teus servos oraram dizendo: enquanto estendes a Tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do Teu Santo Filho Jesus. Que essa mesma oração seja feita hoje por todos nós, com o mesmo fervor, com o mesmo clamor. Espírito Santo, sopra sobre nós. Realiza o Teu querer. Onde há portas fechadas, entra com Teu poder. Onde há lágrimas, transforma em alegria. Onde há morte, traz vida. Onde há desespero, traz esperança. Onde há escuridão, faz brilhar a Tua luz. Senhor, que o Teu nome seja glorificado através dos milagres. Que muitos reconheçam que foi a Tua mão que operou. Que vidas se voltem a Ti, não apenas por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por quem o Senhor é. E assim oramos, com fé inabalável, em nome de Jesus Cristo, crendo que o céu já está se movendo em nosso favor. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento de quietude e reverência, eu venho diante da Tua presença não para pedir, mas para agradecer. Sim, Senhor, com o coração cheio de reconhecimento, eu Te louvo por tudo que o Senhor tem feito, por cada livramento,
por cada resposta, por cada sopro de vida. Quantas vezes, Senhor, o Senhor nos guardou de coisas que nem sequer vimos. Quantas portas o Senhor abriu, quantos caminhos o Senhor endireitou. Hoje, meu coração se curva em reverência, pois reconheço que nada tenho, nada sou, nada posso sem ti. És o autor da minha história, o sustentador da minha vida, o refúgio em meio às tempestades. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiro, pela minha casa, pela minha família, pelos pequenos e pelos grandes milagres. Obrigado pelas lutas que me fizeram crescer, pelas quedas que me ensinaram a levantar, pelas lágrimas que regaram sementes de fé. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 18 está escrito: em tudo dai graças, porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E é isso que eu faço, Senhor, em tudo te dou graças. Na alegria e na dor, na abundância e na escassez, em cada estação da minha vida, eu te agradeço. Pai, que a gratidão nunca se afaste dos meus lábios. Que mesmo quando eu não entender, eu confie. Que mesmo quando eu não enxergar o amanhã, eu saiba que tu já estás lá. Ensina-me a render minha vida por completo ao teu propósito. Tira de mim toda a autossuficiência, todo orgulho, toda resistência à tua vontade. Eu me rendo, Senhor, me rendo aos teus planos, aos teus caminhos, aos teus pensamentos que são mais altos do que os meus. Como está escrito em Provérbios capítulo 13, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes o teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Sim, Senhor, eu reconheço a tua mão em cada passo. Por isso, entrego meu futuro em tuas mãos. Entrego meus sonhos, meus projetos, minhas decisões. Não quero andar por mim mesmo. Quero andar segundo o teu Espírito. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Espírito Santo, ensina-me a ser obediente mesmo quando for difícil. Ensina-me a confiar mesmo quando tudo parecer incerto. Ensina-me a descansar em ti, sabendo que teu tempo é perfeito. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz, pelo sangue derramado, pela salvação que me alcançou. Obrigado por me dar acesso direto ao Pai, por me chamar de filho, por me amar com amor eterno. Eu te louvo, meu Salvador, meu Rei, meu Senhor. E agora, com o coração cheio de fé e gratidão, eu declaro: toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti, eternamente. Que a minha vida seja um altar de adoração. Que minhas palavras te exaltem. Que minhas atitudes te glorifiquem. Que meu caminhar leve outros a te conhecer. Assim oro, com reverência, com amor e com rendição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você crê que Deus merece toda honra, glória e gratidão, escreva nos comentários: toda glória seja dada a Deus, e compartilhe esta oração com alguém que precisa ser tocado pelo amor do Senhor.